bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal que foi aprovado aí na primeira etapa do concurso de ordem e optou por fazer direito empresarial. Vamos para a nossa aula aí voltada para a preparação para a segunda fase da OAB. Primeiro eu queria deixar algumas dicas, algumas informações que serviram para mim e podem servir para vocês. Primeiro, parabéns, porque eu sei que é difícil, que muita gente faz e acaba não conseguindo, por mais que se dedique. Então, parabéns para vocês que conseguiram a aprovação. Quem está na repescagem, parabéns também. Dessa vez vai dar certo, vai conseguir a aprovação na segunda fase também. E agora o estudo da segunda fase é um pouquinho diferente do que a gente faz para a primeira fase. Na primeira fase, a gente faz um estudo mais geral, porque são muitas matérias. Eu acredito que quem optou por direito empresarial já tem um conhecimento e aprofundou esse conhecimento. Na primeira fase se deu bem, eram 5 questões, conseguiu resolver e tudo certo. A gente não pode esquecer para a segunda fase que a gente ainda precisa aprofundar, precisa conhecer o direito material, tem que estudar todo o edital. Tá? Diferente da primeira fase, que a gente consegue dar uma pinçada nas matérias, na segunda fase você escolheu o tema. Então agora você tem que se aprofundar e tem que conhecer todo o edital. Não dá para pensar só algumas matérias, o conteúdo todo é importante. Pode vir tanto em forma de questão, como na peça mesmo, pode vir cobrado direito material. Eu não vou indicar a bibliografia para vocês, porque nessa altura do campeonato vocês já devem ter eleito aí o tipo de doutrina que vocês gostam, o doutrinador que vocês gostam, enfim. A única coisa que eu vou falar é que eu, particularmente, eu gosto dos clássicos e eu gosto de estudar Fábio Ulloa. Mas fica a critério de vocês. Meu caderno também sempre foi, na minha época de faculdade, na época de OAB, meu caderno sempre foi minha base de estudo. Eu usava, óbvio, manuais para poder preencher o meu caderno, mas basicamente eu estudei sempre pelo meu caderno. E aula dada, matéria estudada, normal, preparação normal para concurso, para exame de ordem. O que eu acho importante para a segunda fase? Fazer as questões, resolver questões, estudar a doutrina mais aprofundada, estudar a lei e peça. Especialmente se você não trabalha na área, se você não tem o costume de fazer peças, trabalha com outra coisa, não elabora peça no seu dia a dia, é importante que você faça, é importante que você treine. Porque com o treino você vai ficar bom, na hora que chegar na prova você não vai dar aquele pânico de você não saber fazer, não saber como lidar com isso. Outra coisa, direito empresarial vocês vão ver que a maioria das peças são petições iniciais, o que facilita muito, porque você sabendo como você faz, não importa o nome que se dê para a peça, você vai conseguir fazer, porque você sabe a estrutura. Então é tranquilo. Não são muitas peças, não sei se teve alguém que optou por fazer o empresarial justamente porque não são muitas peças. Se teve, eu espero que você que escolheu só por causa do número de peças, eu espero que você tenha conhecimento do direito material, mas também se não tiver, dá tempo de correr atrás e de aprofundar, porque no caso do direito material o edital não é tão extenso, então dá para se aprofundar, dá para ir atrás. Uma boa notícia também é que as questões, a maioria das questões, para não dizer 100%, mas a maioria delas, a resposta está na lei. Então, você bateu o olho na questão, você meio que já sabe a resposta, você vai lá no artigo de lei, complementa. Então, perfeito, dá para fazer uma boa prova. Segunda fase em direito empresarial é tranquila, dá para fazer numa boa. Training, a gente vai passar para vocês algumas questões, vai passar para vocês algumas peças, façam, mandem, a gente corrige, vê onde está errando, onde está acertando. Última coisa que eu queria falar, pelo menos serviu para mim, não sei se vai servir para todo mundo, mas serviu para mim. Quando eu fiz OAB, há muito tempo atrás, não existia direito empresarial e optei por fazer direito penal por conta do número de peças e porque eu tinha uma familiaridade com a matéria. Estudei, me aprofundei e só o problema era que eu nunca tinha trabalhado na área e eu não sabia fazer nenhuma peça de direito penal. Então, o treino de peça foi muito importante para mim. Quando eu cheguei na prova, foi tranquilo. Bati o olho, reconheci a peça, era uma apelação, foi tranquilo de fazer.
Então, é o que eu falo, não se desespera. Se você não trabalha na área, nunca fez peça de empresarial, não se desespera. A única coisa é, não esqueça de treinar, não esqueça de fazer peça. Arruma um tempinho aí na sua agenda de estudo para fazer peça, para treinar e para estudar direito material. A resolução de questões, você fazer as questões, já é uma forma de estudo também. Então, não deixa de lado responder as questões. Então, vamos para a matéria. O que a gente pode falar da prova de direito empresarial de segunda fase? Primeiro, eu não me apresentei para vocês. Meu nome é Daniela Bilinski, eu sou delegada de polícia e ministro aula de direito empresarial aqui no curso FMB. Vamos para a prova. O que a gente pode falar da segunda fase da OAB? Os temas que mais pedem nas questões e acaba sendo reflexo do direito material cobrado na peça. Primeiro tema que mais é pedido, que despenca, é teoria da empresa e empresarialidade. Aí dentro pode ser registro, questões sobre nome, sobre capacidade, tudo isso cai dentro dessa parte de teoria da empresa. É uma parte que a OAB cobra bastante, então é muito bom você ter isso bem focado, bem aprofundado. Segundo tema que cai bastante, limitada e SA. Cai muito, muito, muito mesmo. Então, leiam a lei, conheçam a parte do Código Civil que dispõe sobre a limitada, que vale a pena, a chance de cair uma questão sobre isso é muito grande. Títulos de crédito também é assunto importante, matéria importante. Em seguida, falência e recuperação, locação, propriedade industrial, contratos e arbitragem, em menor número de questões. Tá? Tem que estudar o edital todo, mas eu daria uma atenção maior para esses pontos. Para começar, vamos falar de teoria da empresa. Eu sei que geralmente quem opta por direito empresarial já tem uma facilidade com a matéria, mas nunca é demais falar. Eu vou dar para vocês o que eu julgo os dispositivos que mais caem, os dispositivos que vocês devem ter em mente. Lógico que ninguém vai decorar o código inteiro, mas pelo menos devem saber onde encontrar determinados assuntos, certo? Então, para começar, os artigos do Código Civil, que é importante ter memorizado, ter isso com vocês e saber onde encontrar, porque na hora da questão facilita muito você saber onde está aquele assunto, onde está a matéria. Do Código Civil, artigo 45 e 46, que fala sobre pessoa jurídica, hipótese de anulação da Constituição, enfim, importante. Então, artigo 45 e 46. Em seguida, artigo 50, fala da desconsideração da personalidade jurídica. A gente já sabe, desconsideração a gente também acha no artigo 28 do CDC, acha também no artigo 34 da Lei 12529 de 2011 e acha no artigo 133 do CPC. Mas do Código Civil, artigo 50, que fala de desconsideração, um artigo importante. Artigo 966, que fala quem que é o empresário. Importantíssimo. Esse eu sugiro memorizar. Esse resolve muita coisa, resolve muitas questões. Você já bate o olho, papum, já sabe a resposta. Depois você fundamenta, fica tranquilo. 981 das sociedades, 997, sociedade simples, contrato social, 1013 e 1015, responsabilidade do administrador, 1029, 1071 e seguintes 1029 e 1071 do Código Civil e 599 seguintes do CPC, fala de dissolução de sociedade, 1030, possibilidade de exclusão do sócio, 1052, fala das limitadas, 1102, liquidação da sociedade, 1113, fusão, incorporação, transformação e cisão, 1142, que vai falar sobre o estabelecimento, 1150, fala do registro, registro muito importante, cai muita coisa de registro, tem que estudar, tem que ler a lei também. 1155, nome empresarial, 1169, fala dos prepostos, 1179 dos livros empresariais. Esses seriam os artigos do Código Civil que eu daria destaque, vale grifar. Não tem problema grifar para a prova, só que você não pode fazer isso de modo que pareça que você está fazendo uma orientação de peça. Tá? Mas você pode grifar artigos mais importantes. Sem comentar nada do lado, enfim, não pode
rabiscar, escrever do tipo, aqui é registro, aqui você não vai fazer isso, porque não pode. Tá? De legislação extravagante, o que eu acho importante para essa parte de teoria da empresa e sociedades. A Lei de Registros Públicos, que é a 6015 de 73, 6015 de 73. Registros Públicos de Empresas Mercantis, a Lei 8934 de 94. Sobre cooperativa, a Lei 5764 de 71. E sobre SA, a Lei 6404 de 76. Gente, Lei da SA, Lei de Registros de Empresas Mercantis, leitura obrigatória, né? Vocês têm que ter isso daí bem sedimentado, tá? Bem certinho, já tem que saber para pelo menos ficar fácil de achar na hora de você fazer, até a identificação de peça, descobrir o que é o direito que está sendo cobrado, enfim, importante. Sociedade de Advogados, Lei 8906 de 94, também é importante ter essa lei. Ah, professora, é muita lei para decorar. Gente, a matéria de direito empresarial não é extensa, não é para você decorar a lei, não é isso que eu estou falando, mas é para você conhecer, para não chegar na hora da prova e você está tendo o seu primeiro contato ou segundo contato com a lei. Fica mais difícil, você vai perder mais tempo para responder a questão, se for dessa forma. Tá? Então, entrando na parte de empresário, teoria da empresa, o que a gente tem que lembrar? O que é empresário? Está no artigo 966 do Código Civil. Esqueceu, pelo menos você vai saber. Não, está no 966. Você vai conseguir extrair ali o conceito de empresário e de empresa. Então, empresário, no 966. Daí você extrai o conceito de empresa. O que é empresa? Atividade econômica organizada. O empresário é a pessoa natural que exerce essa atividade econômica organizada. É a pessoa natural ou a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica organizada. Tá? Preenchendo os requisitos do artigo 966. Então, o que o 966 diz? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Certo? Então, lembrar. Quem exerce profissionalmente, pessoa natural ou pessoa jurídica. Atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. O que a gente tem que pensar do conceito? De forma profissional, o que é a profissionalidade? Exercício habitual da atividade, a prática reiterada. Gravar isso. Eu imagino que quem escolhe fazer direito empresarial tem esse conceito já gravado em mente, mas não esqueça. Então, profissionalidade está ligado à habitualidade. Atividade econômica tem que visar lucro. Visar lucro. Então, através de produção e circulação de bens ou serviços. Organização, reunião dos elementos, dos fatores de produção. Mão de obra, matéria-prima. Pode esquecer disso. No artigo 966, também ajuda. Ele diz pra gente quem não é considerado empresário. Quem que não é considerado empresário? Aqueles que exercem atividade intelectual. São considerados intelectuais. Quem? Natureza científica, literária, artística. Então, mesmo que essas pessoas exerçam suas atividades com colaboradores, eles não são considerados empresários. Salvo quando essa atividade intelectual for elemento da atividade empresarial. Aí existe a absorção pela atividade empresarial dessa atividade intelectual. Então, como fica? Em regra, então, quem exerce atividade intelectual não é empresário. Então, aquele médico que abre a clínica médica, ele não é empresário, certo? Em princípio, ele não é empresário. Ah, mas ele tem uma atendente, ele tem uma secretária. Ele não é empresário. Esse médico se junta a outra pessoa. Não é uma sociedade empresária ainda. Se junta a outro médico. Ainda não pode ser considerado uma sociedade empresária. Tá? Uma sociedade simples. Exerce atividade civil. Ah, bom, mas agora eles resolveram que a clínica vai virar um hospital. Bom, aí a coisa muda de figura. Virou um hospital, você tem a cafeteria do hospital, você tem a UTI, você tem a parte laboratorial do hospital. Aí a atividade intelectual do médico virou elemento de empresa. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem a atividade intelectual como elemento de empresa. Então, nesse caso, você pode ter uma sociedade empresária. Certo? Tem que ficar claro para não dar problema na hora de responder questões. Tá? Temos que lembrar também que a atividade empresária não se limita à intermediação e produção de
mercadoria, né, venda e compra e produção de mercadoria, também engloba a prestação de serviços. Vale dizer que o que rege o nosso Código Civil é a teoria da empresa, não é mais a teoria dos atos de comércio que que regia o nosso Código Comercial, que aliás ainda está em vigor com relação ao comércio marítimo. Não pode esquecer que o Código Civil derrogou o Código Comercial, tá? Então ainda existe uma parte em vigor, não podemos esquecer disso. Se vier alguma questão nesse sentido, já sabe que não houve revogação completa e sim parcial, então derrogou. Não pode esquecer. Sabemos também que as sociedades por ações sempre serão sociedades empresárias, as sociedades cooperativas sempre serão sociedades simples, nunca sociedades empresárias. Também grava isso, não esquece, ajuda na hora de responder a prova, para não ficar em pânico, falar, meu Deus, não sei do que se trata. Não, você sabe do que se trata, você sabe onde achar a resposta. Tá? Importante falar, capacidade para exercer atividade empresarial. Quem tem capacidade? Quem pode exercer atividade Quem pode exercer atividade empresarial? Quem pode? Não pode esquecer, aquele que está em pleno gozo da capacidade civil e os que não forem legalmente impedidos. Onde está isso? No artigo 972, artigo bom para grifar, tá? Artigo bom para a gente decorar. Então, você tem que ter pleno gozo da capacidade civil e não está impedido. Quem que tem pleno gozo da capacidade civil? Segundo o artigo 3º do Código Civil, quem que é o absolutamente incapaz? O absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. Não esqueçam que teve alteração do artigo 3º, artigo 4º, por conta da Lei de Pessoas Portadoras de Deficiência. Não vai esquecer que teve alteração em 2015 do Código Civil, tá? Não pode esquecer. Então, quem que é o absolutamente incapaz? O absolutamente incapaz é aquele com menos de 16 anos, certo? Então, ele, para poder exercer os seus direitos, ele precisa estar representado, tá? Tem que estar representado. Se ele não estiver representado, os atos são absolutamente nulos. Então, precisa de representação. O artigo 4º traz para a gente quem são os relativamente incapazes. Né? Então, os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais ou viciados em tóxicos, os com causa transitória ou permanente que não possam exprimir a vontade e os pródigos. Não pode esquecer também. Os relativamente incapazes devem ser assistidos sob pena de nulidade dos seus atos. Então, eles têm que estar assistidos. Os absolutamente incapazes têm que estar representados. Os relativamente incapazes têm que estar assistidos. Então, voltando, pessoal, a gente teve um probleminha técnico aí. Voltando ao que a gente estava falando, o artigo 966 traz a disposição de quem é o empresário, no parágrafo único, traz a questão da atividade intelectual, que não é considerada empresária. Falamos que sociedade por ações sempre serão sociedades empresárias, sociedades cooperativas sempre serão sociedades simples. E começamos a falar da capacidade para o exercício da atividade empresarial. Então, o artigo 972 do Código Civil dispõe que podem exercer a atividade empresarial os que tiverem em pleno gozo da capacidade civil e que não forem legalmente impedidos. Quem que são esses em pleno gozo? São os que não são absolutamente incapazes nem relativamente incapazes. E quem são os absolutamente incapazes? Os absolutamente incapazes, segundo o artigo 3º do Código Civil, são aqueles menores de 16 anos. Lembrando que teve alteração no Código por causa da Lei 13.146 de 2015, tá? Então, hoje, absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. Os menores de 16 anos são ditos absolutamente incapazes e têm que ser representados sob pena de nulidade absoluta dos seus atos. Falamos dos relativamente incapazes. Para o Código Civil, o artigo 4º, os relativamente incapazes são os maiores de 16, menores de 18 anos, os ébrios e os viciados, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não possam exprimir sua vontade, e os pródigos. Esses são os relativamente incapazes e devem estar assistidos sob pena de nulidade dos seus atos. Certo?
como é que fica a questão da emancipação? O artigo 5º do Código Civil traz a possibilidade de emancipação. O menor emancipado está apto para exercer atividade empresarial, não tem problema nenhum. Tá? Emancipado, ele pode exercer atividade empresarial, está no artigo 5º. Beleza, passada essa questão da capacidade, do pleno gozo da capacidade civil, a gente precisa analisar a questão dos impedimentos. Quem são os impedidos de exercer atividade empresária? E os impedidos, eles estão em leis esparsas. O que é importante gravar como pessoas impedidas? Funcionários públicos, militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, os auxiliares do empresário, o falido não reabilitado. Esses todos são impedidos. E caso um desses impedidos exerça atividade empresária, eles vão responder pelas obrigações contraídas, conforme está no artigo 973 do Código Civil. Tá? Eles vão ter que responder pessoalmente por essas obrigações contraídas. Por quê? Porque eles não poderiam, eles estavam impedidos. O incapaz, seja ele absolutamente ou relativamente incapaz, se ele estiver devidamente representado, se for absolutamente incapaz, ou assistido, se for relativamente incapaz, ele pode continuar a exercer atividade empresarial. Tá? O artigo 974 do Código Civil traz as hipóteses em que o relativamente incapaz e o absolutamente incapaz pode continuar a exercer atividade empresarial. Quais são as hipóteses que é possível isso? Segundo o Código Civil, artigo 974, em caso de incapacidade superveniente ou morte do empresário que deixe herdeiros ou sucessores incapazes. Então, incapacidade superveniente ela surge após o início da atividade empresarial. Tá? Então, nesses casos, o artigo 974 do Código Civil permite que o relativamente incapaz e o absolutamente incapaz continuem a atividade empresarial. É necessário, nesses casos, autorização judicial. Não pode esquecer que precisa de autorização judicial para que o incapaz continue a exercer a atividade empresarial. Tá? O juiz analisa o risco da empresa, a conveniência de continuar, e aí defere ou não uma autorização para continuar. Essa autorização, você tem que guardar que ela pode ser revogada a qualquer tempo. Tá? A questão da autorização está no parágrafo 1º do artigo 974. Mas se quiser dar uma grifada, vale a pena. Já caiu questão englobando isso, então vale a pena. Já houve pergunta, vale a pena anotar. Além dessa autorização, o que o juiz vai fazer também? Ele vai separar os bens do incapaz, os bens que ele possui no momento da interdição ou da sucessão e daqueles destinados ao exercício da atividade empresária, tá? O juiz separa esses bens para que, eventualmente, não sejam atingidos por alguma responsabilidade da sociedade empresária. Tá? Então, isso está no parágrafo 2º do artigo 974. Gente, eu vou falar isso 1 milhão de vezes. O registro é muito importante. Além da OAB adorar fazer questão sobre registro, o registro garante um monte de coisa para o empresário e para a sociedade empresária. Então, se tiver essa autorização para o incapaz continuar a atividade empresária, precisa ser registrado na junta, tá? Precisa ser registrado na junta. Não pode deixar de registrar. Aliás, todas as alterações contratuais precisam ser registradas, tá? Especialmente essas que envolvem sócio incapaz, enfim, tem que ser registrada. Isso está no artigo 974, parágrafo 3º. E existe algumas especificações sobre essa questão do incapaz, do absolutamente, do relativamente incapaz, poder continuar a atividade empresária. O artigo 974, parágrafo 3º, traz esse sócio incapaz, ele não pode exercer o sócio incapaz, ele não pode exercer a atividade, a administração da sociedade, tá? O sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. O capital tem que estar totalmente integralizado e o sócio relativamente incapaz
tem que estar assistido, o absolutamente incapaz tem que estar representado. Então não pode esquecer. Ele não pode ter o cargo de administrador, o capital tem que estar integralizado e, se for relativamente incapaz, tem que estar assistido, se for absolutamente incapaz, tem que estar representado. Temos que lembrar também outra coisa. E se essa pessoa, o assistente ou o representante do incapaz, for pessoa legalmente impedida para atividade empresarial, como é que faz? Nesse caso, ele vai ter que nomear um gerente, um ou mais gerentes, para o exercício da função e vai ter que ser aprovado pelo juiz. Isso está no artigo 975, tá? E não vai eximi-lo da responsabilidade, tá? Pelos atos praticados pelos gerentes que ele indicou. Não pode esquecer disso também. É importante. Artigo 975. Então, esperar essa questão de capacidade, eu acho que esses são os pontos mais importantes. Vocês precisam ler, precisam estudar, leiam os artigos de lei para ficar fácil a resposta das questões, tá? Já tem o norte. Outra coisa que a OAB adora perguntar em questão de segunda fase. Empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. O que a gente precisa saber da EIRELI? O que é importante saber para a segunda fase? A EIRELI foi instituída pela Lei 12.441 de 2011 e tinha o objetivo de separar o patrimônio da pessoa natural do patrimônio da empresa individual. Porque vocês lembram que o empresário individual responde com os seus bens particulares? Então, quando você opta por EIRELI, pela empresa individual de responsabilidade limitada, você tem a separação dos seus bens dos bens da empresa individual, tá? Então, a Lei 12.441 de 2011 acabou por criar uma nova pessoa jurídica. Então, no rol do artigo 44 do Código Civil, a gente tem como uma das pessoas jurídicas de direito privado a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. Tá? A EIRELI, quais são os requisitos para a EIRELI? Eles estão no artigo 980-A do Código Civil. Tá? Tem que ler, leitura obrigatória. E são: ela deve ser constituída por uma única pessoa natural, titular da totalidade do capital social, que deve ser integralizado, tá? E tem que estar integralizado esse capital social. Então, uma única pessoa, titular de todo o capital social, que deve estar integralizado. Essa pessoa que constitui uma EIRELI só pode figurar em uma EIRELI, uma única EIRELI, não pode constituir um monte de EIRELI, apenas uma. E o capital tem que ser superior a 100 vezes o valor do salário mínimo vigente na época da Constituição. Então, 100 vezes, superior a 100 vezes o valor do menor salário mínimo vigente na época da Constituição, da EIRELI. A EIRELI, a pessoa só pode ter uma EIRELI, mas a EIRELI, ela pode ser sócia ou acionista de sociedade empresária. E pode ser sócio acionista de sociedade empresária e pode adotar a forma de microempresa ou empresa de pequeno porte, tá? Guarda isso também. É importante que a expressão EIRELI venha no nome, tá? Tem que constar do nome empresarial a expressão EIRELI, tá? Após a firma, né, o nome civil do empresário, você tem que constar a expressão EIRELI, ou após a denominação, né, elemento fantasia, lembra, ele é inerente aos tipos empresariais com separação patrimonial, tem que vir EIRELI no final. Então, após a firma ou após a denominação, tem que vir EIRELI no final. Não pode esquecer disso também. O que mais que a gente pode falar? Lembra que a gente aplica para a EIRELI subsidiariamente as regras da limitada, tá? Não vamos esquecer disso também. O que mais? Importante também a questão, se você tiver uma sociedade empresária com outra pessoa, essa outra pessoa morre, por exemplo, você tem a possibilidade de encontrar um novo sócio, ou você tem a possibilidade de se tornar empresário individual ou de se tornar uma EIRELI, tá? Você tem um prazo de 180 dias para se transformar
no Meirelli, arrumar outro sócio ou empresário individual. Isso está no artigo 1033, parágrafo único do Código Civil. Não pode esquecer. Então, a Meirelli pode resultar da concentração de cotas de outra modalidade societária num único sócio. Então, você tinha uma outra modalidade societária em que você era um dos sócios e tinha outro ou outros, e aí esse outro, por algum motivo, deixa de ser sócio, então você pode concentrar as cotas de uma outra modalidade societária num único sócio, independente das razões que motivaram essa concentração. Tá? Só obedecer o prazo de 180 dias. Tá? Não pode esquecer, 1033, parágrafo único do Código Civil. Tá? Não vamos esquecer isso daí. Artigo 1033, parágrafo único. Fora isso, vamos lembrar que cabe desconsideração da personalidade jurídica em caso de Eireli, tá? Guarda isso, cabe, não tem problema nenhum. Pode haver desconsideração da personalidade jurídica em caso de Eireli. Beleza, vamos falar outro ponto que cai bastante, estabelecimento empresarial. O que é estabelecimento empresarial? É sinônimo de fundo de comércio. O que é? É o complexo de bens reunidos para o desenvolvimento da atividade empresarial. Bens corpóreos ou incorpóreos. Tá? Ele tem valor próprio, diverso do valor dos bens que o compõem. Então, o estabelecimento empresarial tem um valor próprio, porque ele é o conjunto de todos esses bens. Corpóreos e incorpóreos. Por exemplo, a marca é um bem incorpóreo. Então, o estabelecimento empresarial é o conjunto de todos esses bens e tem valor específico diverso do valor dos bens individualmente considerados. Tá? Ele é uma universalidade de fato. Então, é um conjunto de bens destinado a um fim. Qual é o fim? É a atividade empresarial, desenvolvimento da atividade empresarial. Quem estabelece o fim desse estabelecimento empresarial? Para qual fim é estabelecimento empresarial? É estabelecido pelo proprietário, pelo empresário, pela sociedade empresarial, certo? Então, composto por bens corpóreos e incorpóreos, já falamos, não é sinônimo do patrimônio, patrimônio é outra coisa, patrimônio é o conjunto de todos os bens valorados economicamente. O estabelecimento é o conjunto dos bens necessários ao exercício da atividade. Entende a diferença? Patrimônio são todos os bens valorados economicamente. O estabelecimento são todos os bens necessários à atividade empresária. É uma coisa é diferente da outra, tá? Então, nesse caso, o que a gente pode dizer? Os débitos fazem parte do quê? São parte do estabelecimento ou são parte do patrimônio? São parte do patrimônio. Tá? Então, eventuais débitos da sociedade empresária fazem parte do quê? Do patrimônio empresarial, não do estabelecimento empresarial. Tá? Vamos falar, clientela e aviamento. O que é o aviamento? Capacidade de captação do negócio, capacidade daquele estabelecimento empresarial de captar cliente, de fazer lucro, certo? E clientela, eles se relacionam entre si, tá? E eles não existem separados do estabelecimento. Eles não são elementos do estabelecimento empresarial, mas eles são atributos do estabelecimento. Então, clientela e aviamento são atributos do estabelecimento empresarial. É importante, guarda isso, tá? Se ficou na dúvida, tá na prova, não lembra, ficou na dúvida, artigo 1142. Ele vai falar o que é estabelecimento empresarial e ajuda bastante. Isso que eu falei no começo da aula. Grifem artigos, aqueles primeiros que eu falei e esses que eu for falando, se não estiverem naquela lista, grifem também, que são importantes, ajudam na hora da resposta. Agora também não adianta grifar o código inteiro, a lei inteira, e você não saber onde achar, porque você não sabe o conceito, você não sabe nem por onde começar. Por isso que é importante aprofundar o estudo, tá? Esse estabelecimento empresarial tem valor. Então, ele pode ser alienado. Tem o nome próprio para essa alienação. Todo mundo aqui que escolheu segunda fase sabe. De cor salteado, é o trespasse. Certo? A partir do momento que o estabelecimento empresarial ele faz parte do patrimônio do empresário, ele pode ser alienado. Certo? Pode dispor desse estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial, a gente tem que guardar também
que ele é a garantia dos credores, tá? E aí, por conta disso, ele tem esse nome diferente, ele tem regras próprias para ser alienado, porque ele constitui verdadeira garantia dos credores, tá? Essa alienação, essa disponibilidade do estabelecimento empresarial, ela pode ser parcial e, nesse caso, ela vai dispensar a autorização dos credores, desde que haja bens suficientes para arcar com as obrigações contraídas. Então, ele pode ser parcial e dispensa a autorização dos credores, caso haja patrimônio suficiente, bens suficientes para arcar com as obrigações, tá? Só vai ser chamada de trespasse quando ela for total, quando essa alienação for total. Não esqueçam disso. Trespasse tem a ver com a alienação total do estabelecimento empresarial, tá? No caso do trespasse, o que acontece? Transferem-se todos os bens que compõem o estabelecimento, né? Aquele conjunto todo de bens que compõem o estabelecimento, corpóreos e incorpóreos. E aí, nesse caso, a gente vai precisar de concordância expressa dos credores, tá? Ou o pagamento deles. Isso vem no artigo 1145. E você precisa, então, da concordância dos credores, expressa ou tácita, tá? Perdão, concordância de todos os credores, expressa ou tácita. Óbvio, se você já tiver pago todos eles, não vai precisar da concordância, tá? Se você tiver bens que consigam arcar com o pagamento deles, também precisa da concordância. Mas, se você não tem, aí você precisa notificar e ter a concordância expressa ou tácita de todos os credores para que possa ser feito o trespasse, tá? Como que seria essa concordância tácita do credor? O credor, ele é notificado. E aí ele tem prazo de 30 dias para se manifestar de forma contrária ao trespasse, a essa alienação total. Se ele não se manifestar, após os 30 dias da notificação, considera que ele aceitou, né? Quem cala consente. No caso, se houver o trespasse sem que sejam os credores notificados e todos concordem, então se houver o trespasse sem a anuência dos credores, ou se eles não forem sequer notificados, pode ter a falência decretada, tá? É muito sério essa questão. Então, se quiser alienar totalmente o estabelecimento empresarial, se quiser que tenha o trespasse, precisa notificar e precisa ter a concordância dos credores. Caso não haja notificação dos credores ou não haja a anuência dos credores, isso pode ensejar uma falência, tá? Um pedido de falência. Então, é muito sério, guarda isso, pode vir em peça, pode vir em questão. O trespasse, ele só vai ter eficácia depois da averbação, tá? Do contrato. Não pode esquecer. É aquilo que eu falei, o registro é muito importante. Então, sempre que você pensar que houve uma alteração, precisa do registro. Se não tiver registro, não vai ter eficácia, certo? Uma coisa que eu quero falar para vocês, e a gente vai falar de registro mais lá na frente, mas eu quero que fique claro que não é porque uma sociedade empresária não tem registro que aqueles negócios jurídicos que ela formular não vão ter eficácia, tá? A sociedade empresária não pode usar como meio de defesa, eventualmente, dizer, olha, eu não sou registrada, eu não fiz o arquivamento do meu ato constitutivo, então eu não sou responsável pela obrigação que eu contraí. Não existe isso. Tem eficácia, tá? No caso, o registro vai ter efeito declaratório, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, mais lá na frente, tá? Aí tudo bem, resolvida a questão do trespasse, foi comunicado aos credores, teve anuência, tácita ou expressa, tanto faz, ok. Como é que ficam as obrigações? Como é que ficam os débitos, as obrigações desse estabelecimento, dessa sociedade empresária? Como é que vai ficar? Os débitos que estiverem regularmente contabilizados serão de responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente, mas eles precisam estar regularmente contabilizados. Até porque seria injusto a pessoa que adquire estabelecimento empresarial se deparar com um débito que ela não tinha conhecimento no momento que ela foi adquirir o estabelecimento. Então, os débitos contabilizados
a responsabilização solidária entre o adquirente e o alienante. O alienante, ele vai ficar responsável pelos débitos anteriores à alienação por 1 ano, a contar da data de publicação da transferência no Diário Oficial do Estado. Então, os débitos que forem anteriores à alienação ficam na responsabilidade do alienante pelo prazo de 1 ano a contar da publicação da transferência no Diário Oficial. Tá? Então, 1 ano. Fica vinculado 1 ano a esses débitos anteriores. Os débitos a vencer, aí ele fica vinculado 1 ano, mas aí a contar do vencimento da obrigação. Tá? Não esquece isso. Então, por quanto tempo? Porque também, vamos pensar, seria injusto o alienante ficar preso a isso para sempre. Pô, ele está se desfazendo daquele estabelecimento. Ele não quer mais aquilo. Seja lá por que motivo for, ele não quer. Então, ele fica vinculado por 1 ano. Se for débito vencido, ele fica vinculado a 1 ano. Se for débito vencido, desculpa, perdão. Se for débito a vencer, ele fica vinculado por 1 ano, contados a partir do vencimento. Se for débito anterior à alienação, fica vinculado por 1 ano, contado a partir da data da publicação no Diário Oficial da transferência. Certo? Como fica o credor trabalhista, no caso de trespasse? Ele sempre vai cobrar do titular do estabelecimento empresarial. A gente sabe, jeito do trabalho, o trabalhador ele tem aquela característica da hipossuficiência, então não é justo que ele tenha que ficar procurando de quem ele vai cobrar. Ele vai cobrar do titular do estabelecimento empresarial. Porque os contratos de trabalho eles ficam imunes à mudança de propriedade ou de estrutura da empresa. É justo, né? É justo com o trabalhador. Está no artigo 448 da CLT. Pô, professora, vou fazer prova de empresarial, tenho que saber direito de trabalho, caramba, que porcaria. Tem poucas coisas, mas algumas coisas a gente tem que saber. Pode vir uma questão quanto ao crédito trabalhista, tá? Ele fica imune a essas alterações nos contratos da empresa, a propriedade da empresa, da sociedade empresária, tá? Com relação ao credor fiscal, existem regras diferentes de acordo com quem está cobrando. Então, aí teria que ver cada regra, tá? Então, não tem muito o que falar. Se o alienante cessar a exploração do comércio, da indústria ou do comércio... se o alienante cessa a exploração do comércio ou da indústria, a responsabilidade fica integral do adquirente. Então, o adquirente vai ter responsabilidade integral no caso do alienante cessar a exploração da indústria ou do comércio. Tá? Responsabilidade subsidiária do alienante, a responsabilidade do alienante é subsidiária quando ele prossegue na exploração de atividade comercial ou da indústria. Tá? Então, a responsabilidade será integral do adquirente quando o alienante cessa a exploração do comércio da indústria. A responsabilidade do alienante vai ser subsidiária quando ele prossegue com a exploração da atividade ou quando ele inicia no prazo de 6 meses, a contar da data da alienação, uma nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio ou indústria. Tá? Então, para ficar claro para vocês, a responsabilidade é total do adquirente, é integral. A responsabilidade vai ser integral do adquirente quando o alienante cessa a atividade e, no caso do alienante prosseguir na atividade ou iniciar outra dentro do prazo de 6 meses contados da data da alienação, essa responsabilidade será subsidiária, tá? O alienante vai ter uma responsabilidade subsidiária. O que mais que a gente pode falar? Pode haver alienação do estabelecimento empresarial no processo de falência. Lembra? A gente já estudou falência para a primeira fase, então a gente tem aí memorizado algumas coisas.
No processo de falência, pode haver alienação do estabelecimento empresarial, tá? No artigo 141, inciso 2, da Lei de Falência, tá? Pode acontecer. Quando houver alienação no processo falimentar, lembra que a gente tem esses bens alienados em processo falimentar livre de ônus, inclusive dos ônus trabalhistas e fiscais? Não esquece disso, tá? Pode vir uma questão juntando os assuntos. Então, quando a alienação for feita dentro de um processo falimentar, o objeto da alienação é livre de ônus trabalhista, inclusive é livre de ônus, de qualquer ônus, inclusive os trabalhistas e os fiscais, tá? Não esquece. E se for durante a recuperação judicial? Se for durante a recuperação judicial, aí as pessoas ficam um pouco em dúvida, mas não tem por que se discutir isso. É a mesma coisa, também fica livre do ônus, de todos os ônus, incluindo os trabalhistas e os fiscais. Teve uma ADI 3934 de 2009, e o STF decidiu por isso, e decidiu que o adquirente não responde por nenhuma dívida, inclusive as trabalhistas e as fiscais. Então, livre de ônus, tá? Não esqueçam disso, é importante. Por que teve essa ADI? O artigo 60 da Lei de Falência e Recuperação, parágrafo único, era omisso com relação às dívidas trabalhistas, tá? Então, havendo alienação dentro do processo falimentar ou havendo alienação durante a recuperação judicial, esse estabelecimento ele é alienado livre de ônus, incluindo os trabalhistas e os fiscais, tá? Não vamos esquecer, vale a pena. Salvo cláusula contratual em contrário, o alienante do estabelecimento empresarial, no prazo de pelo menos 5 anos, não poderá fazer concorrência ao adquirente, né? Isso é importante. E é justo, né? É justo com o adquirente. Então, pelo prazo de 5 anos, o alienante não pode, salvo se tiver uma estipulação em contrário no contrato, né? De trespasse, mas não havendo estipulação nesse sentido, o alienante tem o prazo de 5 anos, deve ficar 5 anos, ele fica 5 anos proibido de exercer atividade empresarial que faça concorrência ao adquirente, tá? Não esqueçam isso, e existe a possibilidade de uma cláusula diferente, estipulando forma diversa, diminuindo ou aumentando esse prazo, tá? Aí é acordo entre as partes. O adquirente subroga-se nos contratos necessários à exploração da atividade, né? Salvo aqueles de caráter pessoal. Locação, cessão de uso da marca, contrato de advogado, que é personalíssimo, esses não. Mas nos demais, o adquirente subroga-se nesses contratos, tá? O que mais que a gente pode falar? Isso está no artigo 1148 do Código Civil, artigo bom de grifar. Eu até sugiro que vocês grifem os artigos quando se tratar de direito material, escolher uma cor de grifa-texto, e quando for direito processual, de outra cor, para ficar mais fácil. Mas aí fica a critério de vocês, porque também você consegue facilitar, você consegue ver o que é de processo e o que é direito material. O nome empresarial, ele não pode ser objeto de alienação, né? Nome empresarial é direito da personalidade. E uma das características dos direitos da personalidade é que eles são inalienáveis. O nome empresarial também é inalienável. Tá no artigo 1164 do Código Civil isso. Mas é possível que o adquirente do estabelecimento empresarial faça uso desse nome, certo? Ele pode fazer uso desse nome. Não tem problema, desde que isso esteja previsto no contrato. Mas existe uma regrinha para ele fazer uso do nome empresarial. Esse nome empresarial tem que vir precedido do nome, do seu próprio nome, do nome do adquirente, com a qualificação de sucessor. Então, tem que vir o seu nome, sucessor de
Aí coloca o nome empresarial antigo. Então, coloca o nome do novo adquirente, sucessor de, e aí pode pôr. Então, você pode usar dessa forma e tem que estar estabelecido no contrato. Essa possibilidade está no artigo 1164, parágrafo único do Código Civil também. Tá? Então, falamos, nome empresarial não pode ser alienado. O que é o nome empresarial? Como a gente pode definir o nome empresarial? É o nome que o empresário ou sociedade empresária se apresenta no mercado. É aquilo que distingue ele dos demais. Então, a gente tem que lembrar isso. É o que vai distinguir, é o que vai individualizar ele. Tá? É como ele se apresenta no mercado. É aquele nome que identifica ele. Ele torna aquele empresário, aquela sociedade empresária, sujeito de direitos e obrigações. E dá legitimidade ativa e passiva para esse empresário, para a sociedade empresária. O nome empresarial, ele é considerado elemento incorpóreo. Lembra que a gente falou sobre estabelecimento empresarial, que é composto de bens corpóreos e incorpóreos? O nome seria considerado um bem incorpóreo, tá? Então, ele é incorpóreo. Ele não se confunde com outros elementos de identificação. É bom gravar isso, tá? Não se confunde com outros elementos de identificação da empresa, como a marca dos produtos vendidos ou o título do estabelecimento. A gente não pode esquecer. A marca identifica produto. Não vamos esquecer disso. Produto ou serviço. Tá? O nome não. O nome ele identifica o empresário, a sociedade empresária. Tá? O título de estabelecimento identifica o estabelecimento. Então, quando a gente tem uma grande rede, por exemplo, de supermercado, em que você pega lá a notinha fiscal, vem escrito Companhia Brasileira tal, tal, tal. Esse é o nome empresarial. Mas aí vem escrito Loja da Estados Unidos. Loja 1 da Estados Unidos. Isso é o título do estabelecimento. Tá? Mas o nome é Companhia Brasileira tal, tal, tal. Não pode esquecer, não pode confundir. É importante. Como que o nome empresarial vem? Como que ele se apresenta? O nome empresarial depende do tipo societário escolhido. Tá? Ele pode vir em forma de firma ou de denominação. O que é a firma? A firma é formada pelo nome civil do empresário individual ou dos sócios da sociedade empresária. Tá? Então, guarda isso. Quando você falar em firma, você está falando de nome empresarial do empresário, está falando de nome civil do empresário ou dos sócios da sociedade empresária. Tá? Se for nome dos sócios, lembrar que pode vir um único nome, seguido, né, esse é limitada. Pode vir alguns, esse é limitada, tá? E pode vir também abreviado, mas tem que vir abreviado de modo que seja possível a identificação. Por exemplo, Daniela Bilinski. Não pode vir DB, mas poderia vir D. Bilinski e Companhia Limitada, por exemplo. Não teria problema nenhum, pode vir. A gente vai fazer uma pausa daqui a pouco e já vai continuar a gente continua falando de firma. Continua daqui, desse ponto de firma. Então, só para lembrar, firma, nome civil do empresário individual ou dos sócios da sociedade empresária. Se for do sócio, pode vir só um, pode vir alguns, pode vir abreviado, mas se vier abreviado, tem que ser possível a identificação. Que é importante a gente falar da firma também. Ela está no artigo 1155, artigo bom de grifar também, pode grifar, artigo 1155 do Código Civil. E quando quando a empresa, a sociedade empresária ou empresário utiliza, quando uma sociedade utiliza a firma como forma de nome empresarial, a gente fala que é uma firma social, tá? Quando faz a utilização
da firma, a gente chama de firma social. Tá? É aquela sociedade que escolheu a firma como nome empresarial. Tá? O que a gente também pode extrair disso? Quando existe o nome com o formato de firma, a gente pode extrair alguns tipos societários disso. Quem que utiliza o formato de firma como nome empresarial? Quais os tipos societários que utilizam a firma como nome? Quais os tipos que o nome do sócio estão no nome empresarial? Em regra, os tipos societários em que existe responsabilidade ilimitada. Então, em regra, os tipos societários que existe responsabilidade ilimitada utiliza a firma como forma de nome empresarial. Então, a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples. Artigo 1157 do Código Civil. Tá? Então, sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples vão utilizar a firma como nome social, como nome empresarial. Desculpa. Guarda isso. Então, sociedade em nome coletivo e sociedade em comandita simples utilizam a firma. Artigo 1157. Se houver morte, no caso da utilização da firma, se houver morte, exclusão ou retirada de sócio, o nome não pode permanecer na firma, ainda que exista uma cláusula contratual nesse sentido. Não pode, tá? Não pode permanecer. Está no artigo 1165. Tem que excluir o nome desse sócio que não pertence mais à sociedade. Seja ele falecido, excluído ou que se retirou. Tá? Não esqueçam. A outra forma de nome empresarial que a gente tem é a denominação. A denominação pode ter por base um nome civil ou um elemento fantasia. Tá? É acrescida do elemento fantasia. Ou o elemento fantasia. Pode ter por base o nome civil ou o elemento fantasia. Mas ela tem que trazer o ramo de atividade. Tá? Não pode esquecer. É bom lembrar que só 2 espécies societárias podem fazer escolha entre firma e denominação. Tá? A limitada e a comandita por ações podem fazer essa escolha. Se usarão firma ou denominação. Então fica fácil, a gente já pensa. Bom, para firma a gente tem nome coletivo